capítulo 21 do primeiro livro do profeta Samuel, diz assim: E veio Davi a Nobe, a Aimeleque, o sacerdote, e se surpreendeu Aimeleque, e indo ao seu encontro lhe disse: Por que vens tu sozinho e ninguém contigo? E respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me recomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba coisa alguma deste negócio, ao qual eu te envio, o qual eu te ordenei, e quanto aos moços, eu apontei-lhes um certo lugar. Agora, pois, o que tens à mão, dá-me 5 pães, ou o que se possa achar. E o sacerdote respondeu a Davi e disse: Não tenho pão comum à mão, somente tenho pão sagrado. Mas o darei se os jovens se abstiveram de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: Verdade é que as mulheres nos foram vedadas desde anteontem. Quando eu saí, os vasos dos jovens eram santos, e o pão é de alguma maneira comum, quanto mais que hoje haverá outro pão santificado nos vasos. E assim o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque ali não havia outro pão senão os pães da proposição, os quais tinham sido tirados de diante do Senhor, para que ali fossem colocados pães quentes no dia que os outros fossem tirados. Mas naquele dia estava ali um dos servos de Saul detido diante do Senhor, o nome do qual era Doeg, edomita, o principal dos pastores de Saul. Mais tarde, Davi disse a Emelec: Não tens à mão uma lança ou uma espada? Tão urgente era o encargo do rei que não trouxe à mão nem a minha espada, nem minhas outras armas. E o sacerdote respondeu: Aqui tem a espada do filisteu Golias, a quem tu mataste no vale de Elá. Está atrás do éfode, envolta em um pano. Tu a podes levar se quiser. Outras armas não tenho. Dá-me ela, disse Davi. E é a melhor que poderias me oferecer. E naquele mesmo dia, Davi, ainda fugindo de Saul, dirigiu-se a Aquis, rei de Gate. Porém, os oficiais disseram a Aquis: Não é este Davi o rei do país? Não é ele por quem dançavam e nos cantos diziam: Saul matou milhares e Davi 10 milhares? Ao ouvir isto, Davi se preocupou e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. E por isso, quando estavam por capturá-lo, fingiu perder a razão e em público começou a comportar-se como um louco, esgravatando nas portas de entrada e deixando que a saliva lhe corresse pela barba. Aques disse então aos seus oficiais: Eis que não vos apercebais vós de que esse homem está louco. Por que me trouxestes ele aqui? Acaso a mim me fazem falta doidos para que em cima me trouxesse este para fazer as suas loucuras em minha presença? Tirai-o do meu palácio. Capítulo 21 vai falar sobre a fuga de Davi. Davi estava fugido de Saul e Davi ele se encontra com Aimeleque, o sacerdote. Então, Davi estava em Nobe e ele estava com fome. Quando ele chega ao sacerdote, o sacerdote pergunta para ele o que ele estava fazendo ali sozinho. E Davi, ele se omite ao dizer que está fugindo de Saul. Mas, pelo contrário, ele fala ao sacerdote que ele estava ali por ordem do rei. Porque Davi, ele não queria se sentir humilhado. Davi, ele não queria se sentir envergonhado. Porque, afinal, ele foi consagrado rei de Israel. E diante dessa postura de rei, ele se apresenta ao rei Saul. E quando o rei Saul observa que Davi é o seu sucessor, ele quer matar Davi por causa da unção. Então, quando Davi ele leva essa unção, ele carrega, ele quer proteger essa unção. Então, ele temia falar para alguém que estava fugindo do rei Saul. E, portanto, ele fala para o sumo sacerdote que ele estava em serviço do rei. E quando ele pede pães para o sacerdote orienta ele
que somente tem pão sagrado, porque os pães sagrados, eles eram continuamente sendo colocados à mesa para que o sacerdote se alimentasse daquele pão. Porque o sacerdote é aquele que traz a presença de Deus na presença do povo. Ele é um obreiro, ele é alguém que serve a Deus. E ali estava um sacerdote servindo ao Senhor. Portanto, pela oposição de Davi, ele acaba falando com o sacerdote de uma maneira onde ele estava se humilhando, porque ele queria comer. E o sacerdote dá o pão para Davi comer naquele momento. E também Davi pede alguma arma, alguma espada, uma lança. E o sacerdote diz que ali se encontra a espada de Golias. E quando Davi ele ouve isso, ele sabe que foi o próprio Deus que levou ele até aquele lugar. Porque a honra de ter a espada do seu inimigo, daquele que ele matou, era muito grande para Davi. Então, Davi, ele diz que o sacerdote não poderia ter oferecido coisa melhor do que a espada do gigante Golias. E depois desse cenário, Davi ele foge para Gate. Gate é um lugar onde estavam os seus inimigos. E lá ele foi colocado diante do rei, o rei Aquis, e diante disso ele fica com muito temor pela sua vida. E ele se finge de louco. Ele começa a ter comportamentos estranhos e imediatamente o rei, ele pergunta aos seus oficiais o que Davi estava fazendo na frente dele com aqueles comportamentos. Então ele declarou que Davi estava louco e pediu para que tirassem Davi da presença do rei. Quando nós olhamos a fuga de Davi, nós observamos a mão de Deus em todo o tempo na vida dele. Davi, quando ele recebeu a unção, ele nem imaginava o processo que ele teria que passar para exercer a função de rei. Talvez Davi pensasse ou imaginasse que ele iria assumir essa posição de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, de uma maneira assim como foi a maneira de Saul. Porém, não foi assim na vida do rei Davi. Davi precisou passar por um processo muito amargo, porque Deus, ele conhece a nossa vida, o nosso interior, e ele sabe o que lá na frente nós vamos fazer. Quais serão os nossos comportamentos, quais serão as nossas ações, serão nossas atitudes. E Davi precisava ser preparado, instruído para batalhar. Porque um rei de Israel, ele não pode ser simplesmente um alguém que lutou, ganhou uma batalha, porém ele precisa ter um discernimento, ele precisa ter astúcias, estratégias, equilíbrio. E era isso que Deus estava fazendo com a vida de Davi. Davi, ele foi até o sumo sacerdote. Davi nem imaginava que a espada do seu inimigo estava ali preparada para ele. Davi também foge para Gate, onde está os seus inimigos. E diante disso,
Ele não imagina que ele mesmo teria um livramento diante dos seus inimigos. Portanto, há um propósito para todas as coisas. Quando nós entendemos que o Senhor, Ele quer se aproximar de nós, Ele quer que nós nos aproximemos dEle, Ele quer comunhão, Ele quer fazer de nós discípulos de Yeshua, Ele quer fazer de nós santos, santificados, porque sem a santidade nós não conseguimos ver a Deus. E ser santos, santificados, é sermos separados, separados das coisas que o mundo nos oferece, porque Deus, ele tem o melhor para nós. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que o caminho ele é estreito, muitas vezes, assim como foi para a vida do rei Davi. Mas nós sabemos também que a vitória é garantida porque Deus está conosco. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. E que não esqueçamos o versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.